Em uma pequena vila mexicana, onde o som do vento parecia carregar o medo em cada sopro, os aldeões viviam oprimidos sob o jugo do implacável Calvera. O vilarejo, outrora pacato, agora se tornava refém da constante ameaça de saqueadores que, como predadores vorazes, arrancavam a cada visita o pouco que restava dos camponeses. O desespero crescia junto com a poeira que se levantava pelas ruas vazias, e a sombra de Calvera pairava sobre cada alma que ali tentava sobreviver. Cansados da humilhação, mas conscientes de sua fragilidade, um pequeno grupo de aldeões resolve fazer o impensável, cruzar a fronteira em busca de quem pudesse lutar por eles. Não era uma jornada apenas por armas, mas por homens que pudessem fazer frente à crueldade de Calvera. Esses camponeses, simples e determinados, não sabiam o que encontrariam do outro lado, mas carregavam a esperança de que, entre os pistoleiros do Oeste, haveria alguém com coragem e habilidade para defender seu povo. E é nesse ponto que a história começa a tomar forma. Entre os possíveis salvadores, surge Chris Adams, um homem que, embora marcado por batalhas passadas, traz consigo uma ética firme e uma habilidade inegável. Porém, Chris sabe que sozinho não pode enfrentar o exército de Calvera. Ele precisará recrutar outros homens, cada um com suas próprias motivações e destinos cruzados, para formar o grupo que mudará o curso daquele vilarejo para sempre. Chris Adams, com seu olhar astuto e postura imponente, era o tipo de homem que trazia consigo um misto de respeito e inquietação. Ele não era conhecido por palavras suaves, mas pela precisão em seus atos. Quando os aldeões o encontram e apresentam seu pedido desesperado, Chris sabe que não será uma tarefa simples. Ele encara o desafio com a frieza de quem já viu o pior que o mundo pode oferecer, mas algo naquela missão, talvez a pureza dos aldeões ou a injustiça de Calvera, desperta nele uma chama que há tempos estava apagada. Porém, um homem só não pode vencer uma guerra. Chris entende que precisará de aliados. Assim, começa sua busca por aqueles que, como ele, vivem entre a moral e o perigo, sempre à beira do precipício. Seu primeiro recruta é Van, um velho companheiro, rápido no gatilho e com um senso de humor ácido que esconde suas cicatrizes. Van aceita a missão, não pela glória, mas porque, como Chris, sabe que há coisas que simplesmente precisam ser feitas, mesmo quando o mundo inteiro está contra você. Juntos, os dois partem em uma jornada, batendo a porta de homens tão destemidos quanto quebrados. A cada novo pistoleiro recrutado, mais peças se encaixam no quebra-cabeça. Há um impetuoso Chico, jovem e cheio de energia, que busca provar a si mesmo em uma terra de homens mais duros do que o deserto. Há Brit, silencioso e mortal como uma serpente à espreita, cuja habilidade com facas é tão letal quanto a bala mais veloz. E assim, um a um, os 7 homens se reúnem, cada qual trazendo consigo uma história de perdas e redenção. Mas o que eles ainda não sabem é que a verdadeira prova de fogo não será apenas o combate que os aguarda. Esses pistoleiros, tão diferentes entre si, serão forçados a unir forças de uma maneira que vai além do que qualquer um deles imaginava. A chegada ao vilarejo marca o início de algo muito maior do que um simples confronto de armas. Quando os 7 pistoleiros finalmente chegam ao vilarejo, o contraste entre eles e os aldeões é gritante. De um lado, homens acostumados à violência, ao cheiro de pólvora e ao peso de decisões que podem custar vidas. Do outro, camponeses simples, que nunca seguraram uma arma com intenção de usá-la, mas que agora precisavam aprender o que jamais desejaram. Chris, com sua liderança natural, rapidamente percebe que não se trata apenas de ensinar táticas de combate. Ele sabe que a batalha iminente não será vencida apenas com armas, mas com coragem, estratégia e, talvez o mais difícil, confiança. Os aldeões observam com receio e esperança enquanto os 7 começam a erguer defesas e preparar o terreno para o confronto que virá. Van, sempre com um comentário sarcástico na ponta da língua, tenta aliviar a tensão, mas até ele sente o peso da responsabilidade que recai sobre seus ombros. Cada pistoleiro, à sua maneira, começa a ensinar aos camponeses como se defender, como se tornarem, mesmo que por um breve momento, guerreiros. Chico, o mais jovem do grupo, se aproxima dos aldeões com uma curiosidade mútua, talvez vendo neles um reflexo de algo que ele mesmo poderia ter sido, em outra vida. Enquanto isso, a ameaça de Calvera se torna mais palpável a cada dia. O prenúncio de sua chegada é como uma sombra que cresce lenta, mas inexorável. As noites são repletas de silêncio tenso, e os dias são gastos entre treinamentos e a construção de barricadas. Entre os aldeões, o medo é constante, mas a presença dos 7 pistoleiros desperta algo novo, uma pequena, frágil esperança. E, no meio desse processo, cada um dos 7 começa a confrontar seus próprios fantasmas.
A luta externa que se aproxima é apenas parte da história, a batalha interna de cada um daqueles homens se desenrola silenciosamente. Mas a calma antes da tempestade nunca dura para sempre. O sinal da chegada de Calvera está mais próximo do que qualquer um gostaria de admitir, e quando ele finalmente aparecer, será mais do que uma simples troca de tiros. O primeiro encontro entre os 7 pistoleiros e o temido bandido está para mudar o rumo da história daquela vila e, talvez, o destino de cada um deles. E então, como um trovão distante que anuncia a tempestade, Calvera chega. O vilarejo, que antes respirava um ar inquieto de expectativa, agora mergulha em um silêncio sepulcral. No horizonte, o exército de saqueadores avança em formação e, à frente deles, o próprio Calvera, montado com a confiança de quem nunca conheceu a derrota. Seu sorriso, quase debochado, é a personificação do poder que ele acredita ter sobre aquela terra e aquelas pessoas. A chegada de Calvera é um momento carregado de tensão, cada gesto seu é meticulosamente calculado, como um predador que brinca com sua presa antes do golpe final. Chris, ao lado dos outros 6 pistoleiros, observa com olhos firmes, sem pestanejar, enquanto Calvera avança. O primeiro encontro entre eles não é marcado por tiros, mas por palavras afiadas. Calvera, com a ironia escorrendo de cada frase, tenta minar a confiança dos defensores. Ele sabe que, para vencer, não precisa apenas destruir o vilarejo, mas também quebrar o espírito dos 7 homens que se colocaram em seu caminho. O vilão, com sua presença ameaçadora, não deixa dúvidas de que acredita piamente na sua vitória. Chris, por sua vez, responde com a calma de quem já enfrentou homens como Calvera antes. Ele sabe que aquele confronto verbal é apenas o prelúdio do verdadeiro conflito, mas cada palavra trocada entre eles carrega um peso que só se revela nos rostos silenciosos dos aldeões, que observam de longe, com a esperança vacilante. Van, sempre com um comentário mordaz, não consegue conter um sorriso nervoso enquanto assiste ao duelo de palavras. Mas por trás daquele sorriso, ele também sente o perigo iminente. Quando Calvera se afasta, deixando um rastro de ameaças veladas, a tensão não se dissipa. Pelo contrário, ela cresce como uma nuvem escura prestes a desabar sobre todos. Os 7 pistoleiros sabem que a batalha está à porta, e que o que vier a seguir não será uma simples luta de homens contra homens. A vila agora está cercada, tanto pelo exército de Calvera quanto pelas incertezas que pairam no ar. O primeiro confronto físico está por vir, e será um teste de coragem, estratégia e, acima de tudo, resistência. E então, o momento chega. O primeiro tiro ecoa pelas colinas secas ao redor do vilarejo, reverberando como o prelúdio de uma sinfonia de caos. Os homens de Calvera avançam em ondas, confiantes em sua superioridade numérica, mas são recebidos com uma ferocidade que não esperavam. Chris e seus companheiros, cada um em sua posição estratégica, respondem com uma precisão implacável. Van, sempre ágil, dispara como um relâmpago, suas balas encontrando seus alvos com a frieza de um predador calculista. Britt, com seu domínio absoluto sobre as facas, se move com uma graça letal, transformando cada movimento em uma dança mortal. O vilarejo, agora transformado em campo de batalha, testemunha um espetáculo de coragem e violência. Os aldeões, antes hesitantes, começam a lutar lado a lado com os pistoleiros, guiados pela determinação que aprenderam com seus novos protetores. Cada homem, mulher e até mesmo criança, encontra em si uma força que desconheciam, forjados pelo fogo do desespero e do medo. A pequena vila, que antes parecia um alvo fácil para Calvera, agora se torna um campo de resistência, onde cada esquina e cada beco se convertem em armadilhas para os saqueadores. Mas mesmo em meio ao clamor das balas e ao caos da luta, é impossível não notar a astúcia de Calvera. Ele não é um simples bandido, mas um estrategista, e cada ataque seu é um teste, uma provocação. Ele estuda os movimentos dos 7 homens, buscando suas fraquezas, aguardando o momento perfeito para desferir o golpe final. Chris percebe isso, mas sabe que, por mais que estejam lutando bem, a verdadeira batalha ainda está por vir. Eles podem ter vencido o primeiro embate, mas o preço será alto, e as feridas que carregam não são apenas físicas. Enquanto o sol começa a se pôr, tingindo o céu com tons de vermelho e dourado, os 7 pistoleiros se reagrupam, suados, exaustos, mas ainda de pé. Porém, algo mais sombrio começa a se insinuar entre eles, dúvidas. Será que fizeram o suficiente? O exército de Calvera parece interminável, e embora tenham vencido a primeira rodada, eles sabem que o vilão não se dará por vencido tão facilmente. À medida que a noite cai sobre o vilarejo, trazendo consigo um silêncio inquietante, os 7 pistoleiros se reúnem ao redor de uma fogueira.
As chamas oscilam ao vento, lançando sombras longas que dançam nas paredes de adobe, como se refletissem os próprios demônios que cada um carrega consigo. O fogo lança um brilho nos olhos de Chris, que se mantém sério e vigilante, como um homem que já enfrentou batalhas demais para se permitir qualquer ilusão de segurança. A tensão entre os 7 é palpável. Brit, sempre o mais calado, afia sua faca com movimentos lentos e metódicos, mas seu olhar percorre os rostos dos companheiros, como se buscasse ler as dúvidas que todos agora compartilham. O jovem Chico, ainda inexperiente, parece dividido entre o medo e a excitação de estar ao lado de homens tão lendários. Ele quer provar seu valor, mas o peso da responsabilidade começa a se abater sobre seus ombros, enquanto observa seus companheiros em silêncio. Van, com aquele sorriso de quem tenta esconder a preocupação, quebra o silêncio com uma piada sarcástica, mas até ele sabe que o pior está por vir. O vilarejo, ainda intacto, parece agora mais vulnerável do que nunca. Calvera não é tolo. Ele sabe que essa primeira investida foi apenas uma amostra, uma maneira de medir a resistência dos 7 e enfraquecê-los lentamente. Ele voltará, e quando o fizer, trará consigo todo o peso de sua brutalidade. E então, haverá escolhas difíceis a serem feitas. Os 7 homens, tão diferentes em suas motivações, começam a perceber que essa luta não será apenas uma questão de vencer ou perder, mas de sobreviver, não só aos bandidos, mas também às consequências de suas próprias decisões. Com os aldeões exaustos, mas cada vez mais envolvidos na luta, os pistoleiros enfrentam uma nova realidade. A batalha não é apenas física, mas emocional. Chris, sempre o estrategista, sabe que a próxima movimentação será decisiva, mas também sabe que a verdadeira batalha pode estar sendo travada nos corações e mentes daqueles que se alinharam com eles. Quando a alvorada finalmente chega, trazendo consigo a luz pálida de um novo dia, a realidade se impõe. A luta não foi apenas contra Calvera e seus homens, mas contra os próprios medos e limitações de cada pistoleiro e aldeão. A vila, antes frágil e indefesa, agora se erguia como testemunha da coragem e do sacrifício. Chris, Van e os outros, exaustos, sabem que a vitória tem um gosto amargo. Alguns dos seus caíram, outros seguirão seus próprios caminhos, mas o legado de sua luta permanecerá, gravado nas mentes e nos corações daqueles que sobreviveram. Os aldeões, outrora dependentes da proteção de estranhos, agora olham uns para os outros com uma nova compreensão. A verdadeira força estava dentro deles o tempo todo. E, à medida que os 7 pistoleiros deixam o vilarejo, cada um carregando consigo cicatrizes invisíveis, fica claro que a verdadeira vitória não está apenas em derrotar o inimigo, mas em descobrir quem realmente somos no calor da batalha. Enquanto desaparecem no horizonte, a poeira levantada por seus cavalos se mistura com as lembranças de uma luta que será contada por gerações, um lembrete de que, às vezes, são os mais improváveis heróis que deixam as marcas mais profundas no mundo. Se você gostou dessa história incrível e quer acompanhar mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo novas aventuras. Até a próxima!